Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor. Se coloque de pé. Vamos fazer a nossa declaração. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é a força do homem e a força de Deus. Aleluia. A força do homem e a força de Deus. Sabe, quando nós falamos aqui que nós vencemos sem esforço, algumas pessoas entendem errado. E algumas pessoas até acusam a gente de esse é evangelho fácil, é evangelho Nutella, é evangelho sem cruz, tantas coisas que falam. Mas o fato de nós falarmos que nós vencemos sem esforço, não quer dizer que seja sem força. Sem esforço não significa sem força. Veja bem, eu peso os meus tantos quilos, não interessa a ninguém quanto, eu peso os meus tantos quilos, mas eu posso ficar aqui por horas em pé, que as minhas pernas sustentam o meu peso. As minhas pernas, elas estão de acordo com o meu corpo e sustentam o meu peso. Mas se uma criança, que é bem menor do que eu, tivesse o meu corpo, mas não tivesse as minhas pernas, tivesse as pernas dela, ela poderia até ficar em pé por algum tempo, mas ela não conseguiria ficar em pé o tempo que eu consigo ficar em pé. Por quê? Porque todo o meu corpo está proporcional, ou seja, as minhas pernas conseguem sustentar o meu corpo. Então, quando a gente fala sem esforço, não quer dizer sem força, porque tem gente que confunde sem esforço como que é fácil, você não faz nada, e não é assim que funciona. Então eu quero esclarecer esse sem esforço, porque há uma diferença muito grande. Como eu usei esse exemplo, há uma diferença da força das minhas pernas e da força das pernas de uma criança. Há uma diferença. Há a diferença da força da perna de um adulto para a força da perna de uma criança. Há uma diferença. Então eu quero falar sobre essa diferença da força do homem e da força de Deus. Porque quando nós falamos que nós vencemos tantos nossos pecados, os desafios, as lutas que nós temos sem esforço, é quando nós usamos não a nossa força, aleluia, mas a força de Deus. A nossa força, ela não é suficientemente forte para sustentar a nossa vida no meio dos nossos problemas. Mas para Deus, os nossos problemas não representam nada. Não são nada, porque para Deus não há impossível. Então é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar. E eu quero começar falando sobre essa diferença. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Vamos começar do versículo 1 e vamos ler alguns versículos aí. Olha só, quero começar falando no Antigo Testamento, ok? Para que ninguém fale assim, isso aí, eles pegam aí essas passagens do Novo Testamento. Eu vou falar no Antigo Testamento, e vou falar bastante no Antigo Testamento hoje. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes,
a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Então, deixa eu só esclarecer aqui, antes da gente prosseguir. Ezequias, o rei de Judá, ele estava sendo atacado pelo Senaqueribe, que era rei da Síria. A Síria era uma grande potência. A Síria era uma grande potência naquela época, e temida por todos os povos, porque ele já tinha conquistado vários povos, e agora estava indo contra Ezequias. Versículo 4: assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantou torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Veja bem, Ezequias fez todo o seu trabalho. Eu creio que esse trabalho aqui ele deveria ter feito antes, mas agora que veio a crise, agora que veio a invasão, então ele se prontificou a fazer todas as obras que tinha que fazer num período só, né? Ele edificou muros, ele levantou torres, ele fez tudo o que tinha que fazer para tentar impedir a invasão. Versículo 6: então pôs oficiais de guerra sobre o povo, e consagrando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Aleluia. Com ele, preste atenção, está um braço de carne, aleluia, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Primeira coisa que eu quero te falar é que há uma diferença do braço de carne e do Senhor. Ezequias colocou essa diferença aqui. A Síria é grande, a Síria tem uma multidão que vem com eles, mas com ele é o braço de carne, é a força do homem, é aquilo que o homem pode fazer, mas conosco, aleluia, está o Senhor nosso Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Há uma diferença muito grande de você lutar na sua própria força e você lutar na força que vem de Deus. Ezequias, humanamente falando, estava em desvantagem. Humanamente falando, eles eram menores. Humanamente falando, eles eram mais fracos. Mas, olhando para o Senhor, com o Senhor nós somos sempre maioria. Com o Senhor nós nunca somos mais fracos. Com o Senhor nós estamos do lado dos vencedores. Aleluia. E ele falou isso para o povo, falou: olha só, aqui tem um mistério. O texto diz que o povo fez o quê? Ficou preocupadíssimo, que o povo se alarmou, que o povo começou a fazer um monte de loucura. Não, a Bíblia diz que o povo descansou. Irmãos, quando nós estamos no braço da carne, nós ficamos atribulados, porque nós não sabemos o que fazer. Nós não temos condição. Eu não tenho como pagar, eu não tenho como curar, eu não tenho como fazer isso, como fazer aquilo, eu não tenho como vencer os meus pecados, eu não tenho como vencer os meus vícios, eu não tenho como fazer isso. Esse é o braço da carne. Mas se o Senhor está comigo, se eu recebo essa palavra, como o povo ali recebeu essa palavra, o povo descansou. Quando eu recebo a palavra de que o Senhor está comigo e que o Senhor é quem guerreia minhas guerras, há descanso. Aleluia.
E é disso que nós estamos falando. É exatamente isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do descanso que há em lutar. Você lembra de João 15, onde Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. O que é isso? Sem mim, nada podeis fazer. Ele diz que nós somos ramos da videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós não podemos fazer nada sem ele. O que isso significa? Se você cortar um galho da videira, aquele galho vai secar e vai morrer. A videira continua, mas o galho seca. O galho só tem força para gerar fruto se estiver ligado à videira. Se for cortado, ele seca, ele não tem mais força. Então ele fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós só somos capazes de produzir fruto de justiça se estivermos ligados à videira. Esse é o mistério. Não depende do galho, depende daquilo que passa pela videira e vai até o galho. Não depende, não é a força do galho, é a força da videira. Tanto que se você tiver uma árvore, que aquela árvore está incomodando, se você cortar os galhos dela, não vai fazer nada. Às vezes vai dar até mais força para ela. Você vai cortar os galhos, quando você vê, está tudo brotando de novo e os galhos estão tudo de novo. Então, se você quer tirar uma árvore, uma coisa, você tem que ir na raiz. Você tem que ir lá na raiz. Se você matar a raiz, aí sim você consegue matar a árvore toda. Mas se você cortar galho, não está fazendo nada. Vai passar um tempo, uma semana, um mês, e começa a brotar de novo, e começa a sair galhos de novos, e dá mais força, e na verdade, esse é o processo da poda, para se dar mais fruto ainda. Então, sem Jesus, nós não fazemos nada. Sem Jesus, nós não vencemos neste mundo. Sem Jesus, nós não vencemos pecados. Sem Jesus, nós não vencemos vícios. Sem Jesus, nós não vencemos problemas. Sem Jesus, nós não fazemos nada. Então, quando eu digo que é sem esforço, é porque se eu tenho a palavra de que Deus está comigo, eu descanso. Aleluia. Isso não tem nada a ver com o evangelho de facilidades, isso não tem nada a ver com o evangelho Nutella que dizem por aí, isso não tem nada a ver com alargar, vocês estão alargando a porta do... Isso não tem nada a ver, isso é Bíblia. Desde o período da lei já era assim. Eu estou lendo lá no segundo livro de Crônicas, eu não estou lendo no Novo Testamento, estou lendo no segundo livro de Crônicas, mas veja só em Salmo 18, versículo 32, Salmo 18, versículo 32, esse é um salmo de Davi. Nós vamos ler do versículo 32 ao 34, ele diz assim: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho, faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços, aleluia, vergam um arco de bronze. Aleluia. Esse é Deus. Sabe, aqui o pessoal que está aqui não vai conseguir ver, porque a gente não está vendo, mas o pessoal que está em casa, na internet, depois você confere, vê o vídeo na internet, eu coloquei uma foto de um arco de bronze. Um arco de bronze. Quem está aqui pode até ver na televisão ali, ó. Se você virar ali, você vai ver ali o arco de bronze. Irmãos, quando tinha um arco de flecha e o arco era feito de bronze, não era qualquer pessoa que envergava o arco de bronze. Tinha que ser alguém muito forte, muito habilidoso. Por isso Davi usou essa figura. E ele diz que Deus é aquele que adestra as minhas mãos de maneira que eu posso envergar um arco de bronze. O que é isso? É Deus que dá força.
Se qualquer um de nós, não sei se alguém aqui corre maratona. Eu não corro. Mas se qualquer um de nós for dito assim, olha, você tem que sair correndo daqui, você tem que ir correndo até o tiro de guerra. Não pode parar de correr, tem que ir correndo. Você fala, ei, pastor, não dá não. Eu vou correr daqui até no poste ali, já vou ficar assim. Eu não consigo sair correndo daqui até o tiro de guerra não, pastor. Não tem condição. Mas se você pegar uma pessoa que está acostumada a correr, que corre 10 quilômetros, 15 quilômetros, 40 quilômetros, ele vai falar, isso é moleza. Você quer que eu dê quantas voltas daqui até lá? Quantas voltas você quer que eu dê? O que é isso, irmãos? Isso é você correr na sua força. A outra é você correr na força de um maratonista. Não tem comparação. Então, quando nós falamos aqui de estar lutando na nossa força, é uma coisa, lutando na força que Deus dá. Davi reconhecia isso. Davi falou, olha, é Ele que me cinge de força. Esse cingir de força, você sabe que cingir é o ato de colocar cinto, né? Isso é cingir. E o cinto sustenta a calça agora. Mas esse cinto no passado, ele sustentava a roupa toda, assim como sustenta a calça. Então, o cinto da sustentação, essa cinta, e tem as cintas também que as pessoas usam, né, com problema de coluna, usam a cinta para proteger aqui as costas, essa cinta da sustentação. Tendo sustentação, você tem força. Pessoas que têm problema de coluna sabem o que eu estou falando. Né? A dor nas costas, o problema tira suas forças. Então, às vezes, se você apoia aqui, você tem força para levantar, você tem força para fazer as coisas. E é isso que Davi está falando, é o Senhor que cinge de força e torna o meu caminho perfeito. Tem muita gente querendo fazer na sua própria força e querendo, para fazer o nosso caminho perfeito, a gente tem que se esforçar. Não, querido, se você for na sua força, você vai dar com os burros na água, quando diz aí fora. Você vai se dar mal, porque nós não temos força suficiente. Mas se nós formos na força que o Senhor dá, aí nós temos mais do que suficiente. Nós temos mais do que suficiente. Olha só, lá em Zacarias 4:6, a palavra nos revela algo importante sobre essa questão de força. Por que eu estou falando tanto isso, irmãos? Porque, infelizmente, existem pessoas que acreditam que eles conseguem vencer o pecado e ainda pregam para os outros, você tem que se esforçar. Mas eles não dizem para você, olha, é na força que Deus dá, não é na sua própria força. Porque se você for na sua própria força, você vai falhar. É na força que Deus dá. Zacarias 4:6 diz assim, ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Lembra desse texto? Nosso projeto Zorobabel. Dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, nós não vencemos pela nossa própria força, nem pelo nosso próprio poder, mas pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito, diz o Senhor. A nova aliança tem tudo a ver, é o ministério da fé. Amém? A lei era o ministério da morte. A Bíblia fala que a lei, ela veio e trouxe morte. Por quê? Porque a lei funciona como um espelho. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei é como um espelho. Se você olha para o espelho, você vê lá seu rosto. E o seu rosto está de um jeito, você não gostou muito como está seu rosto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esfregar o espelho na cara, muda o seu rosto? Só se ele tiver quebrado e ele cortar a sua cara, mas esfregar o espelho no rosto não melhora o seu rosto. Então não adianta esfregar a lei na cara, porque ela não vai melhorar o seu pecado. A lei só vai mostrar o seu pecado. A lei vai mostrar onde você está errado. Isso é que a lei vai fazer. Mas ela não vai te consertar.
Agora, a Bíblia diz que a graça de Deus, a graça é poder. A graça de Deus dá poder. Poder para mudar aquilo que a lei mostra que está errado. É a graça de Deus. Mas nós não mudamos, irmãos, simplesmente na nossa força, não. Esse é o engano. Esse é o engano em que muita gente cai. Nós mudamos na força que Deus dá. Olha só, Ezequiel 36, 26, 27. Eu estou falando, estou mostrando a palavra. E ainda estou no Antigo Testamento, para que ninguém fique com dúvida. Ezequiel 36, 26, 27 diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Então, 3 coisas Deus vai fazer. Primeiro, vai colocar um coração novo, certo? Vai colocar um espírito novo, ok? E ainda vai colocar o espírito dele. Aleluia, é isso que o texto está dizendo. Eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou colocar um coração novo, vou dar a vocês um espírito novo, e vou colocar o meu espírito em vocês. E aí vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. E vou fazer que vocês guardem as minhas ordenanças. Por quê? Porque o povo de Israel, irmãos, o povo de Israel não conseguiu, em tempo algum, andar nos estatutos do Senhor. Se conseguia andar um pouquinho melhor durante algum tempo, logo caía. Nós estamos estudando de Gênesis, estamos no primeiro livro das Crônicas. Se você está acompanhando o estudo, você sabe, nós vimos desde quando o povo saiu lá do Egito, foi para o Monte Sinai lá, recebeu a lei, o povo veio caminhando, depois entrou na terra prometida lá, vieram juízes, vieram reis. Irmãos, o povo nunca conseguia ter uma constância. Estava sempre se rebelando contra Deus, contra a liderança que Deus dava, contra as bênçãos de Deus. O povo estava sempre se rebelando. Eu falei isso aqui na classe que nós tivemos antes, aqui na classe de escola dominical. Falei no estudo, vou falar de novo. Tem gente que fala assim: poxa, mas Deus podia ter poupado o povo, por que Deus fez isso? Esse Deus de vocês é estranho. Leia a Bíblia, você vai ver que Deus não esperou um dia, um mês, não. Passaram anos, passaram séculos, e Deus suportando o pecado do povo, mandando seus servos profetas, como diz lá, olha, eu mandei os meus profetas madrugando e falando com vocês, e vocês não quiseram, anos e anos e anos e anos, subiu o rei, desceu o rei, morreu o rei, nasceu o rei, passou liderança, e o povo não se consertava, até que Deus enviou para o cativeiro. Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. O que marca a personalidade de Deus é a misericórdia, não a ira. Salmo 136 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada versículo repete isso: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é a sua ira que dura para sempre, não. A Bíblia fala que a sua ira dura só um instante, aleluia, mas a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Esse é o nosso Deus. Então Deus está dizendo aqui, olha, o fato de vocês conseguirem andar na minha presença como eu quero, tem que ser um ato meu, porque se partir de vocês, vocês não conseguem. Então para isso eu vou dar um coração novo a vocês, vou dar um espírito novo a vocês, vou colocar o meu espírito em vocês, e aí vocês vão conseguir fazer aquilo que eu quero. Aleluia. É ou não é Deus?
Se alguém se levanta contra isso, irmãos, não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia está repleta disso. Olha só, Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu vejo algumas pessoas falando assim, a gente fala assim: olha, você vai vencer os seus pecados, os seus problemas sem esforço. Aí a pessoa fala assim: ah, mas tem que querer, né? Já viu alguém comentar isso? Ah, mas tem que querer, né? Deixa eu lhe explicar uma coisa. O nosso querer para as coisas de Deus não é nosso. Até o nosso querer. Aqui o texto está dizendo que Deus é quem gera em nós o querer. Porque se for depender da nossa carne, nem querer a gente vai querer. O fato de você receber Jesus foi o Espírito Santo que tocou no seu coração para você querer. Porque senão você não ia querer. Tudo, desde a primeira vontade, isso foi Deus. Sempre foi Deus. Ele operou o querer, Ele operou o efetuar. Ele é que faz. Então esse tem que querer, eu não conheço nenhum crente nascido de novo que não queira agradar ao Senhor. Porque uma pessoa nasceu de novo e não quer agradar ao Senhor, isso é muito estranho. Eu tenho que questionar se ele realmente nasceu de novo. Porque eu não conheço ninguém que realmente tenha nascido de novo, que, eu não quero agradar a Deus não, eu quero andar da maneira que eu quiser, e não importa, eu não conheço. Se alguém faz isso, eu posso questionar sim no meu discernimento, se essa pessoa realmente nasceu de novo. Pode falar, não, eu creio em Jesus, eu sou crente, está falando da boca, mas você não vê nele querer nenhum. E hoje em dia tem muita gente que tem aderido ao Evangelho, diz que mas você não vê mudança nenhuma nele. Por que não vê mudança nenhuma nele? Porque, infelizmente, eu sei que tem muita gente que diz, a gente não pode julgar, mas você vê que é da boca para fora. Você sabe que, eu lembro na minha época de escola, ensino fundamental, né, no antigo primário, eu tinha lá os meus coleguinhas na escola. Hoje eu sei que aquelas meninas que tinham um saião assim grande, eram crentes, porque tinha umas que puxavam a saia para cima, mas tinha umas que andavam com aquele saião, e a gente nem imaginava, não sabia. Hoje eu sei que elas eram crentes, mas era muito difícil, irmãos, você reconhecer um crente. O crente era uma coisa assim meio separada, não tinha esse monte de igreja que tem, era muito difícil você ver assim um crente. Eu estou falando de 40 anos atrás, irmãos. Mas hoje tem igreja para tudo quanto é lado. Hoje, na fama aí, né? É jogador de futebol, eu sou crente agora. É cantor do mundo aí, eu sou crente agora. É ator, eu sou crente agora. Aí a pessoa fala, gente, não pode julgar, mas não apresenta nenhuma mudança e nenhum desejo de mudar. Aí alguém vai dizer assim, mas você não sabe da vida dele. Sabe o que o Espírito Santo gera em nós? Ele gera em nós o desejo de não envergonhar o nome de Jesus. É isso que ele gera em nós, o desejo de não envergonhar o nome de Jesus. E como é que eu posso envergonhar o nome de Jesus? Fazendo qualquer coisa que possa atrapalhar outra pessoa de crer em Jesus por minha causa. É assim que eu posso envergonhar o nome de Jesus.
Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você entregou a Cristo a sua vida, você não é mais seu. Você é de Jesus. Então agora acabou esse negócio de ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque você é luz do mundo e sal da terra. Então não tem mais isso. Ah, eu faço o que eu quero, ninguém se mete na minha vida. Se você quer viver assim, então não diga que você é de Jesus. Viva e faça o que você quiser da sua vida. Porque aqueles que são de Jesus, eles precisam trazer glória para o nome do Senhor. E não vergonha. Então tem gente aí dizendo que é de Jesus, que é de Jesus, que é de Jesus. Quem somos nós para julgar? Mas nós vemos que eles não trazem glória para o nome de Deus. Muito pelo contrário, trazem escândalo. Cada vez está envolvido numa coisa, envolvido no outra, faz umas fotos questionáveis. O pessoal fala, mas poxa, mas isso aí é crente? Como é que pode isso aí? Aí o que você mais ouve é, por isso que eu não sou crente, olha só, esse aí. Mas o fato da pessoa falar que vai à igreja, eu me lembro, bastante tempo atrás, aconteciam situações, irmãos, vocês não têm noção. Lá em casa era como se fosse o disque denúncia. Eu estava muito bem em casa, daqui a pouco tocava o telefone. Blim! Aí eu atendi, alô? É o pastor? Eu falei, sim, é o pastor. Pastor, o senhor não me conhece não. Mas eu também não quero falar meu nome não. Quando falava isso, eu já falava, não vem com alguma coisa. Porque o senhor sabe o que está fazendo os membros da sua igreja. Eu falei assim, meu Deus, não sei não. Meu. Tem quase 1000 cabeças, eu não sei o que cada um está fazendo, eu não tenho como saber. Só Deus sabe o que cada um está fazendo, eu não tenho como saber. Ah, porque fulano está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro. Blá, blá, blá. Muitas vezes, irmãos, que isso acontecia, a pessoa nem da igreja era. Uma vez uma moça entrou em contato comigo e falou tanta coisa, que o marido era isso, que o marido era aquilo, que o marido estava traindo, que o marido estava fazendo aquilo, que o marido fazendo o outro, que o marido não sei o que o marido ia da sua igreja. Eu fiquei falando, mas quem é? E ela não me dizia o nome, mas quem é essa pessoa? Não, porque ele está fazendo isso, mas quem é a pessoa? E ela, por fim eu já estava ficando irritado com ela, porque ela não falava, estava falando os problemas, mas não falava quem era. Eu falei, mas quem é que é essa pessoa que está fazendo isso? Aí eu falei, olha, eu estou achando que a senhora está mentindo. Ih, a mulher ficou, hã? Como é que o senhor pode falar isso? Eu estou perguntando a senhora há vários minutos, quem é esse homem? E a senhora não me fala. Sabe o que aconteceu? O homem nem era da nossa igreja. Era a igreja errada. Era a igreja errada. Olha que situação. Vocês estão entendendo? Então essas coisas, irmãos, as pessoas não entendem. Às vezes está dizendo, é crente. Não, mas ele nem é daqui. É crente. Às vezes a pessoa vai na igreja. Eu vi ele entrando aí, ó. Ué, mas e daí? Até o cachorro entrou aqui no domingo passado, a porta ficou aberta, o cachorro entrou. Agora, o cachorro não é daqui da igreja. O que eu posso fazer? É verdade? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, faz muitos anos, a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, o que está acontecendo? Olha, tem uma menina que sai de casa, diz para a mãe que vai para a igreja, mas quando ela chega aqui na porta da igreja, vem um carro, ela entra no carro e vai embora. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? A pessoa nem da igreja sai de casa, diz que vai para a igreja e não vai. A culpa é da igreja? A igreja não tem nada a ver com isso. A culpa é da pessoa. Então, por essas coisas, mas os incrédulos dizem, olha aí os crentes. Olha os crentes fazendo aí. É o crente que está fazendo. Não, não é o crente que está fazendo. Eu tenho total, absoluta certeza. Sou redundante ao falar nisso. Total, absoluta certeza. De que a maioria dos crentes são sinceros. A maioria é sincera. Esses problemas que nós vemos aí é minoria. Só que os problemas aparecem muito. Dá muita visualização. Mas se a gente colocar uma faixa aqui na frente, testemunho da irmã Simone. Vai testemunhar do câncer? Não. Ela vai testemunhar de que ela nasceu na igreja, quer dizer, no hospital, né? Mas os pais, desde que ela sempre serviu ao Senhor,
ela nunca desviou dos caminhos do Senhor, ela continua servindo o Senhor até hoje, tem 47 anos e serve o Senhor até hoje e vai... Sabe quantas pessoas vão vir aqui para ouvir esse testemunho? Nenhuma. Porque isso não interessa. Interessa é coisa estranha, né? O homem levou 30 tiros e não morreu. Um monte de gente. Ex-bruxo, ex-não sei o que, voava de cabeça para baixo. Um monte de gente. Agora, sempre foi fiel ao Senhor, nunca saiu dos caminhos do Senhor, eu servo fiel. E daí? Infelizmente, irmãos, as pessoas são assim. Dão ibope aquilo que muitas vezes nem é verdade. Nem é verdade. Porque eu já vi testemunhos aí que não é verdade. Gente dizendo que ele ressuscitou e que era mentira. Mas o povo corre atrás dessas coisas e depois se decepciona. Nós estamos pregando aqui a verdadeira palavra de Deus. Mas muita gente não quer ouvir a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias eles teriam coceira no ouvido para ouvir o quê? Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Se a nossa campanha de restituição não fosse uma campanha de palavra, se a nossa campanha de restituição fosse aqui uma campanha de reteté, uma campanha de que, olha, vai vir aqui um homem que ele já ressuscitou, sei lá quem, quantos, ia estar lotado, irmãos, lotado. Mas eis o que é mais poderoso do que qualquer homem dito homem de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a sua oração é poderosa. Sabe qual é o problema? Nós não cremos. Nós cremos na oração daquele que diz lá, ó, poxa, é um grande homem de Deus, que faz curas e milagres. Mas aquele que cura e faz milagres, irmãos, está em você, vive em você. É Jesus Cristo, Ele está em você. O mesmo milagre é Ele que faz. Você não precisa de mais ninguém para receber o milagre, só precisa de Jesus. Você pode orar e o milagre acontecer. Você pode orar e o diabo vai ter que ir embora, porque você vai repreender em nome de Jesus. Você não precisa de ninguém para isso não. Eu sei que com essa mensagem, tem gente que fala assim, fica pregando isso aí que tu não vai ter ninguém na tua igreja. Prega isso aí que vai todo mundo embora. Como é que você vai dizer para o povo que eles não precisam de você? Não, tem que dizer, tem que trazer aqui, o pastor orar, que o pastor é que vai dar a bênção. Tem que dizer isso aí, senão, como é que não? O povo vai embora. Jesus, em determinado momento, pregou uma palavra, e na palavra que Jesus pregou, todo mundo foi embora. Ele pregou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, vai viver para sempre. Tem gente que falou, esse aí está maluco, isso aí não dá para segurar não. Foi todo mundo embora, ficaram só os 12. Jesus perguntou para eles, vocês não querem ir embora também não? Sabe, muitas vezes os pregadores estão preocupados com a audiência. E a audiência quer ouvir aquilo que a audiência quer ouvir. Mas Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, por causa das palavras de vida eterna. Nós não estamos aqui por causa de pastor Nilson, ou Ministério Quero, nada disso, é por causa das palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gálatas 5, 18. Gálatas 5, 18 a 21, diz assim, esse texto nós vamos ler aqui, alguns versículos, é o último texto que nós vamos ler.
Gálatas 5,18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Ok? Mais versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia! Essa é a nossa realidade, irmãos. Os que são de Cristo estão nesta realidade. É assim que nós vencemos. É o fruto do Espírito em nós. Aleluia, aleluia. Para aqueles que dizem, tem que querer, o querer é Deus quem faz. É Deus quem faz o querer em nós. Se nós queremos é porque Deus fez. E se nós temos força é porque é a força que Ele dá. Aleluia. Então eu digo, é sem esforço, mas não é sem força. Porque eu não preciso fazer esforço para ficar de pé, mas eu uso a minha força para ficar de pé. Então, nós estamos de pé, espiritualmente falando, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor nos dá força. Olha só o que a Bíblia diz: quem são vocês, ou quem é você para julgar o servo alheio? Se cai ou está de pé, é para o Senhor que cai ou fica de pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar, diz a palavra. É o Senhor quem sustenta, glória a Deus. Então eu quero ver alguém dizer contra isso, falar assim, isso aí é alargar a porta do deserto, isso aí, não, eu estou dizendo para você o seguinte, isso aí é Deus. É Deus. Chega de igreja legalista dizendo que o povo, você tem que se esforçar porque você... Não é assim. Você tem que aprender o que é a verdade da palavra. Quando você aprender a verdade da palavra, você vai ver que tudo fica mais fácil. Coisas que você vem lutando há anos, vão desaparecer facilmente. Por quê? Porque você vai começar a caminhar na palavra. Era isso, era por isso que eu não conseguia, porque eu estava tentando na minha força. Agora eu entreguei nas mãos do Senhor e falo, Senhor, eu não estou mais na minha força, eu estou na força que o Senhor dá. E aí o que acontece? Acontece como aconteceu o povo lá no passado. O povo descansa na palavra. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, diga graças a Deus, aleluia.